Olá, esse é o terceiro episódio da primeira temporada do Diálogos Conif. O episódio de hoje é em comemoração ao Dia Mundial das Habilidades dos Jovens. A data, pessoal, foi criada em 2014 pela Unesco para celebrar o papel que os jovens têm e a potência que esses estudantes jovens têm para transformar a comunidade em que eles estão inseridos e o mundo, né, de forma geral. A gente sempre fala nessa perspectiva da mudança em nível local, em nível regional e, na sequência, no nível global. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E para falar desse tema, que é tão rico, né, João? A gente tem três convidados especialíssimos e a gente está muito feliz por ter pessoas tão qualificadas para falar sobre esse tema. Aqui conosco no estúdio, Mariana Braga, que é oficial de programa da Unesco, responsável por educação em saúde e bem-estar, educação inclusiva e não discriminação. Muito obrigada, Mariana, por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui na tarde de hoje. Além da Mariana, temos também dois queridíssimos da Rede Federal, professor Jefferson Manhães, que foi reitor do Instituto Federal Fluminense, que representou a rede ricamente por alguns anos na Univoc, a Univoc que é o braço da Unesco para a educação profissional, que trouxe a temática da internacionalização para o nosso pleno com muita força, né, professor? Então, muito obrigada por estar conosco na tarde de hoje. Temos também a queridíssima reitora do Colégio Pedro II, Ana Paula, que assume agora, então, a representação do CONIF na Unesco Nevoc, esse papel que é tão importante e que tem colocado o CONIF, Mariana, em debates muito importantes, muito relevantes em torno da educação profissional. Então, muito obrigada a vocês três. E vamos ao que interessa, né? Vamos ao bate-papo, que eu imagino que todos estejam ansiosos para ouvi-los, né, João? Isso. Então, para começar a conversa, vou pedir licença para me dirigir à Mariana. Como que a Unesco hoje enxerga o desafio relacionado ao desenvolvimento das habilidades dos jovens e como que esse desenvolvimento pode contribuir para a superação dos enormes desafios sociais e econômicos que a gente enfrenta no mundo de hoje? Obrigada, João, pela pergunta. Começo me dirigindo a todos que estão nos assistindo, a professora Ana Paula, professor Jefferson, que dividem comigo esse debate, a Carolina e o João que estão aqui. Agradeço muito o convite feito à Unesco para a gente estar aqui nesse debate tão enriquecedor e tão importante sobre o desenvolvimento da habilidade da juventude, dos jovens. Agradeço em meu nome, em nome da diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, pela oportunidade desse diálogo tão profícuo. Bom, João, a juventude é um grupo prioritário para a Unesco. A Unesco entende que reconhecer a criatividade, a inovação, a capacidade do jovem de fazer as mudanças são fundamentais para contribuir para a redução das desigualdades, para a redução da pobreza, para o desenvolvimento sustentável, temas que a Carolina trouxe na abertura desse trabalho. Então, a Unesco, junto com o NEVOC, a Unesco, quando eu digo a Unesco no Escritório do Brasil, da qual eu faço parte, junto com o NEVOC, tem trabalhado muito, inclusive no desenvolvimento da Academia Mundial de Habilidades, que é um foco para a população jovem sobre empregabilidade, sobre desenvolvimento de habilidades não só técnicas, mas também socioemocionais. Então, a Unesco acredita que dar voz à juventude, dar voz ao jovem, permitir com que eles estejam nas políticas públicas, podem ser decisivos para a construção nesse futuro mais sustentável, desse futuro para a construção da cultura de paz, para um mundo mais harmônico, nesse momento que a gente está num contexto de tantas violências e de tantas guerras ao redor do globo, é importante reconhecer o jovem como esse promotor da cultura da paz e das habilidades. Perfeito, Mariana. Você trouxe pontos muito interessantes na sua fala que dialogam diretamente com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, né? Que inclusive foi pauta de um dos nossos episódios. E você também fala dessa criação de... E quando a gente fala na criação de empregos, né, professora Ana Paula e professor Jefferson, é sempre naquela perspectiva de um trabalho digno, da possibilidade de o estudante empreender,
Ou seja, de o estudante poder escolher o caminho que ele entende, que funciona para ele, que ele gostaria de se inserir, né? Então, eu acho que essa é a importância de a gente trazer esse debate. E aí, professora Ana Paula, agora eu me dirijo à senhora, a partir também dessas questões que a Mariana trouxe tão ricamente, da sua perspectiva e também pensando no papel das instituições da rede federal, de que maneira as nossas instituições podem se preparar para formar esses jovens, né, que estão se inserindo nesse mundo do trabalho cada vez mais diverso, cada vez mais mundializado, cada vez com desafios tão diferentes, né? Eu acho que o trabalho da rede é um caso de sucesso, né, Carol? Também queria dar cumprimentar aqueles que nos ouvem, mandar um grande abraço para a Jefferson, um beijão aí para a Carol e para João, e falar do prazer que eu tenho de conhecer, mesmo que virtualmente, a Mariana. Mas eu acho que é um caso de sucesso também pela possibilidade da interiorização, porque eu acho que, até dialogando com o que Mariana falou, todas essas oportunidades para os jovens, elas se consolidam quando a gente pensa na capilaridade, na interiorização que a rede traz. Eu acho que a gente tem que pensar em territórios também, o desenvolvimento dos territórios, o fortalecimento da cultura dos territórios e as oportunidades que vão ser apresentadas, né, nesses interiores, como a gente chama, oportunidades de empreendedorismo, de crescimento intelectual, de formação, fortalecem as regiões. E esses talentos, eles, consequentemente, vão fazer com que as regiões prosperem e cresçam. Então, acho que quando a gente pensa nessa juventude, acho que temos que pensar também nessa, não digo fixação, porque a possibilidade de mobilidade por esse mundo afora também é uma oportunidade que a rede traz. Mas pensar que a rede federal, ela olha no seu entorno, vê as necessidades de desenvolvimento de cada uma dessas regiões e oferece. Nós temos institutos que desenvolvem trabalhos com os vinhos, com os queijos, com a produção, com o desenvolvimento de máquinas daquelas regiões industrializadas. É uma série assim, inesgotável de exploração das potencialidades de cada uma dessas regiões. E aí, aquele jovem que antes talvez tivesse que sair da sua região para se desenvolver, né, econômica e até individualmente, né, intelectualmente, ele vê ali na sua região uma potência e uma oportunidade também para contribuir para o desenvolvimento dela. Eu acho que eu gostaria de falar de um novo desafio também, né, que é pensar na renovação dessas profissões. E eu vejo que hoje várias profissões estão aparecendo, né? Profissões novas, profissões que nós não imaginávamos, e acho que um desafio, tanto para a rede quanto para todos aqueles que trabalham com educação, é pensar, e eu acho que isso é mais a médio e longo prazo, porque a institucionalidade, né, nos dá assim, uma necessidade de planejamento para que aquilo seja transformado em curso, porque a gente tem visto muitas profissões aparecendo, muitos jovens querendo ir para essas profissões, e a gente ainda não fez um mapeamento, a gente vem fazendo, né, mas ainda não fez completamente um mapeamento dessas profissões para pensarmos o que deve ser aprendido para o desenvolvimento de cada uma dessas profissões. E, principalmente, pensando na cultura de paz, qual é a ética de cada uma dessas profissões? Não é? Porque elas vão surgindo e uma nova ética vai se formando, mas será que esse debate também não tem que estar na nossa institucionalização desses aprendizados? Eu acho que é um desafio para a rede. E a gente tem aí o La Passion, por exemplo, que faz uma
pensando em inovação, pensando na criação, no que eles estão apaixonados, né? Acaba sendo uma porta para o desenvolvimento dessas novas competências e, quem sabe, para a construção de novos caminhos aí na oferta que a gente vai fazer para esses estudantes, para a criação desses cursos na nossa rede, enfim, é isso. Excelente, professora. E aí, compartilhando com a Mariana Braga, a professora fala agora no finalzinho sobre o La Passion. O La Passion, Mariana, foi um programa implementado dentro da rede federal, em parceria com instituições de outros países. Tivemos aí Portugal liderando, o Instituto Politécnico do Porto, Uruguai, Finlândia, Chile também se envolveu, e 5 institutos federais em um programa que foi financiado pela União Europeia e que se baseou em um modelo de resolução de desafios, resolução de problemas. Então, empresas apresentavam um desafio para um grupo de estudantes, né, organizados de maneira plural e multicultural, para que eles juntos resolvessem aquela questão que era colocada. Então, foi muito interessante porque, para além das habilidades, além das competências e habilidades que esses estudantes precisavam apresentar em termos de, seja de um conhecimento em uma área técnica específica, mas principalmente da comunicação, do entender o outro, que tem uma cultura e uma percepção diferente da minha. Então, foi um projeto muito rico, né, João? E que permitiu que, um pouquinho depois, fosse estabelecida uma metodologia da rede federal, né, professora Ana Paula e professor Jefferson, que a gente chamou de La Passion em Rede, que obviamente se apropriou das características do La Passion internacional, mas se adequando à realidade das instituições brasileiras. Foi um movimento liderado pelo Instituto Federal de Goiás, que utilizou uma ferramenta que eles chamaram de Brampsol, e aí tivemos no ano passado a primeira edição envolvendo várias instituições da rede federal, vários estudantes, e o que é mais importante, que eu mais gosto de dizer, é que essa metodologia Brampsol foi desenvolvida por estudantes, então é fenomenal, é realmente ver os estudantes tomando as rédeas, né, da criação e da proposição de políticas, inclusive. Bom, a professora Ana Paula tocou em vários temas importantes, mas ela é uma questão muito, muito, muito importante que ela realmente mencionou, foi a questão dessa juventude que precisa voltar, né, a ter interesse na escola de forma geral, na educação de forma geral, né? Hoje a gente sabe que grande parte dos jovens estão naquela situação que os estudiosos chamam de nem-nem, né? Nem estudam, nem transicionaram para o emprego, né? E então, professor Jefferson, eu queria saber um pouquinho do senhor, como você acha que as instituições de ensino devem encarar essa questão dos jovens, né, que estão fora da escola e não estão inseridos no mercado de trabalho, e quais seriam as estratégias que a gente pode utilizar para tornar a educação mais atrativa para a juventude? Bom, primeiro gostaria de aqui cumprimentar a minha querida colega reitora Ana Paula, a Mariana, que é parte desse órgão tão importante da educação mundial, que é a Unesco. Também a você, João e Carol, em nome de vocês, a todos os colegas lá do CONIF, que eu só guardo boas recordações. Essa rede federal ela é muito poderosa, traz memórias muito maravilhosas para todos nós que, de alguma maneira, somos tocados por ela. Eu fui ex-aluno dessa rede, servidor técnico administrativo, sou professor, gestor por muito tempo, então eu tenho um carinho por todos vocês e por toda a potência dessa rede, que me coloca num local assim de muita gratidão. Eu gosto sempre de falar juventudes, porque as experiências são muito distintas, apesar de um período da vida, 18 a 24 anos, aproximar todos eles, mas vivem experiências muito distintas. Hoje eu estava num movimento
das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão de cooperativas de reciclagem aqui de resíduos sólidos aqui em minha cidade. E lá tinham muitos jovens e um discurso muito potente de uma líder. Salvo engano, ela tinha 23 anos, mas já uma mulher negra, uma jovem, mas já com 2 filhos, e lutando, muito militante ali, pelo não reconhecimento do trabalho que eles vêm desenvolvendo no poder público local, apesar de estar no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, compreender as cooperativas. Por outro lado, as expectativas dessas jovens é muito distinta, e as possibilidades concretas e materiais, talvez de uma jovem ou de um jovem, também de 23 anos, mas que está cursando medicina na USP, por exemplo. São muitas juventudes que nós temos no país, juventudes das comunidades tradicionais, comunidades do interior, do centro, da região norte do país, sul, enfim. Nós temos que falar para essas juventudes. E isso é muito desafiador, porque é um país continental, um país com desafios enormes. Hoje nós temos a triste notícia de dizer que o Brasil ainda ocupa um lugar vexatório no ranking mundial dos nem-nem. No ano passado saiu o ranking da OCDE, que checou 37 países, e o Brasil só perdia para a África do Sul. Era o segundo maior país em número de jovens nem-nem. 36% dos nossos jovens nessa condição, me parece que isso aumentou um pouco, né? Ao mesmo tempo, é tempo de esperança, porque o Brasil, no ano passado, porque esses dados, na verdade, relatório do ano passado é referente a 2022. Mas já no final do ano passado, o Brasil atingiu a meta, o recorde de 100 milhões de brasileiras e brasileiras com carteira assinada. Recorde histórico. Então, o trabalho formal, de qualidade, ele voltou a acontecer. Mas essa juventude, especialmente das periferias, os meninos, eles, no 6º, 7º ano, eles já são aliciados nas periferias para o tráfico de droga, muitos deles. Muitos jovens antecipam, né, têm, em virtude vivem violências simbólicas, violências materiais. Então, a experiência é muito, muito diferente. Mas eu acho que a educação ela tem um poder muito grande para atrair essa juventude. Mas não é qualquer educação. Tem que ser uma educação que esse jovem consiga perceber que ela atrele aquilo que ele está vivendo com as suas expectativas. Eu acho, como disse a Ana Paula, que a educação profissional e tecnológica é uma estratégia muito poderosa, porque um jovem que ele está aprendendo num laboratório, fazendo experimentos, fazendo a sua prática profissional, quando ele está atuando em 3D, às vezes 6D, com todos os seus sentidos, é muito diferente do que um jovem que fica assistindo uma aula, numa posição passiva, numa relação de estrutura de comunicação muito, talvez não muito apropriada para os tempos de hoje, que são multimídias, são muito interessantes. Então, disputar a atenção desse jovem com celular, que tem joguinhos, que tem mídias, que tem áudio, enfim, é muito difícil. Então, eu entendo que aulas ou escolas serão mais atrativas se nós tivermos, por exemplo, atividades culturais, esportivas, compreender a formação como a formação completa desse jovem. Eu vi uma vez uma entrevista e me perguntou uma jovem por que ela abandonou a escola. Eu falei, a escola é muito chata. E como é que seria uma boa escola? Se tivesse teatro, eu adoraria estar nessa escola. E eu acho que a rede federal ela consegue, de alguma maneira, hoje, encantar a juventude por isso, porque ela atua
na produção de conhecimento, pesquisas, tem infraestrutura maravilhosa, professores que têm uma carreira, que são muito bem preparados, projetos pedagógicos que atrelam ao mundo da vida. Esses pontos, eu acho que atraem a juventude. E eles percebem, olha, se eu entrar nessa escola, a minha vida vai mudar. Então, quando a gente olha para a educação, não como algo que eu estou obrigado a ir, ou eu não vejo sentido, olha, eu vou terminar o ensino médio, ou se eu não terminar o ensino médio, a minha vida vai ser a mesma. Percepção de muitos jovens é essa. Algumas pesquisas apontam. Eles não percebem o quanto o ensino médio vai agregar na sua inserção no mundo do trabalho. Muitos desses jovens antecipam a sua entrada no mundo do trabalho e de maneira desqualificada, eles não vão para subempregos. E aí também desiste. Então, eu acho que a rede federal é uma boa estratégia, não é a única, mas é uma boa estratégia, porque trabalha o ensino, a aula experimental, as artes e cultura, o esporte, o multiculturalismo pela internacionalização, os projetos extensionistas que levam esse jovem às comunidades, às diferentes comunidades, em que ele pode também ver que o conhecimento que ele está adquirindo tem um sentido na vida das outras pessoas. Enfim, tem uma perspectiva de rentabilidade, né? Se eu terminar essa escola, me formar no curso técnico, eu vou conseguir um emprego, porque isso é muito importante para as pessoas. Para todos nós, eu quero ter uma renda melhor para poder oferecer um conforto maior à minha família, enfim. Eu acho que a estratégia de uma educação profissional e tecnológica é uma política muito acertada, e a Unesco, né? A Unevoc tem lá uma fala que eu acho muito, muito importante, né? A educação profissional e tecnológica empodera as comunidades, né? E dá mais equidade às pessoas. Então, dão mais oportunidade a todas elas, e o sonho torna-se algo possível. Então, eu vejo por aí, João, eu vejo que a educação profissional e tecnológica, se muito fortalecida, pode ser uma das estratégias para trazer a juventude mais para o espaço da sua formação continuada e, assim, ter uma longevidade e um alargamento dos seus horizontes de possibilidades. Tá certo, professor. Muito obrigado. Aproveitando que você mencionou a Unesco, queria saber se a Mariana gostaria de complementar alguma coisa que foi dita sobre o olhar da Unesco, a preocupação com esse jovem neném. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, por favor. Obrigada, João. Eu fui aqui anotando tantas coisas que Ana Paula e Jefferson falaram. Eu começo, quando você provoca, e o Jefferson fala muito bem do jovem neném, é a estratégia das Nações Unidas. Carol falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. É meta dos ODS não deixar ninguém para trás. E aí o Jefferson trouxe muito bem a questão das interseccionalidades, né? Quem são essas juventudes? Essa juventude negra, periférica, deficiente, essa juventude que não está nesses espaços de educação formal. Então, o papel da educação, sem dúvida, colabora fortemente para isso, para enxergar quem é esse jovem. E aí eu trago uma questão que a Ana Paula trouxe, que eu acho que é bem importante, que é dos territórios. Entender esse jovem a partir dessa perspectiva do território, né? Entender quer dizer, cada jovem tem sua perspectiva cultural, tem sua perspectiva de ambientação, da relação com o outro, que precisa ser considerado. A Unesco entende que, ao mesmo tempo que a gente não pode deixar ninguém para trás, nenhuma expressão cultural justifica a violação de direitos humanos, né? Mas até que ponto a gente precisa entender as questões da interseccionalidade para discutir cultura de paz? Quem são esses jovens que precisam discutir cultura de paz? No ambiente hoje, o Jefferson trouxe também a questão de atividades culturais, esportivas na escola, que são fundamentais
para esse desenvolvimento integral do jovem, mas também a tecnologia. Vamos discutir ética nos espaços digitais? Vamos discutir ética para o discurso de ódio? Como é que as tecnologias também têm produzido esse discurso de ódio contra as mulheres, contra as deficientes, contra as pessoas negras, um discurso antidiscriminação ou muito discriminatório? Então, de que forma a gente pode entender essa educação como uma educação para a cultura de paz, que contribui efetivamente para a redução das desigualdades? E aí, sem dúvida, o NEVOC, que é o nosso centro de educação técnico-profissional, como vocês disseram, tem um papel fundamental em orientar, em trazer essas discussões, essa inter-relação, essa discussão com outros países de como que a gente pode colaborar e trazer isso para a realidade, para cada um dos territórios, para abarcar todas essas juventudes. Esses são os nossos desafios, João. Obrigada. E não são poucos, né? Não são poucos. Desafios gigantescos, né, que a gente segue aí. Eu acho que e a importância da internacionalização, dessa mundialização, ela é interessante nesse sentido, né? É unir pessoas com vivências, visões e realidades distintas para tentar solucionar desafios que são comuns, né? A gente enfrenta aí as questões climáticas, as questões de desigualdade de gênero, enfim, elas acontecem no Brasil e acontecem no mundo inteiro. Então, é colocar gestores, líderes juntos para discutir Carol, essa questão. Por favor, professor. eu quero contar uma experiência que eu tive como diretor aqui da minha escola, de onde eu estudei, né? Que foi o programa Ciências Sem Fronteiras. O primeiro aluno nosso que foi no programa Ciências Sem Fronteiras, ele foi para o Canadá. 8 meses depois, eu o recebi lá no gabinete da direção e eu perguntei para ele, e aí, como é que foi sua experiência no Canadá? Ele disse assim, professor, a primeira vez que eu viajei de avião foi nessa viagem para o Canadá. E olha, a experiência foi tão grandiosa que eu acho que esse programa não deve ser chamado Ciências Sem Fronteiras. Deve ser chamado Alunos Sem Fronteiras. Porque depois que eu fui para lá, eu agora me sinto tão poderoso de poder estudar em qualquer escola no mundo. Eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, amplia horizontes, né, Jefferson? É isso. Amplia. É uma experiência de empoderamento, de saber que, olha, e eles falavam o seguinte, professor, nós fomos para uma universidade, outros, né? Nós fomos para uma universidade nos Estados Unidos, e olha, eu percebi que o nosso curso aqui era mais forte do que o deles lá. Parece que não, porque a gente acha que é uma universidade nos Estados Unidos, e todas as universidades são MIT, são Harvard, né? Mas, esses, assim como nem todas as universidades no Brasil são USP, o FRJ, né? Mas é o seguinte, olha, eu me senti que eu posso muito mais. E aí é o grande segredo da educação. Quando a educação desenvolve, ou pelo menos mostra para ele, quebra as barreiras e diz, olha, você pode ir para onde você quiser. Eu acho que este vetor de potência vai fazer com esse jovem, no mínimo, ele pode não chegar onde ele imaginou, mas ele vai muito mais longe do que ele poderia imaginar num primeiro momento. Então, esse é o grande poder de uma educação transformadora, uma educação pertinente, uma educação que, de fato, desenvolve as potencialidades humanas. Sejam isso, como muito bem disse a Mariana, né? Os jovens que têm necessidades específicas, têm algum nível de deficiência, né? Então, às vezes, para ele, é chegar no máximo que ele pode, que já é muito. Então, esta educação que a gente, se a juventude experimentar isso, ele nunca mais vai querer sair dessa rota de aprimoramento contínuo. É isso aí, e a gente percebe isso muito na nossa rede quando a gente escuta essas experiências, a exemplo do que o professor Jefferson trouxe, do Ciência Sem Fronteiras, mas em tantos outros programas, né, João, como o Power, que é em parceria, que na verdade é liderado pela Embaixada dos Estados Unidos, o La Passion também nos trouxe essa perspectiva, então é muito rico mesmo. Na fala de vocês três, a gente ouviu
esse papel que as instituições têm no sentido de formação, né, no ensino, na pesquisa e extensão, mas a gente também escuta muito falar no desenvolvimento de soft skills para esses jovens que vão se inserir no mundo do trabalho. O que é isso, Mariana? Eu sei que a Unesco discute bastante o desenvolvimento de soft skills, mas vamos explicar um pouquinho o que são essas soft skills, o que são essas habilidades e de que maneira elas podem ampliar, né, ou potencializar a inserção desses jovens no mundo do trabalho. Obrigada, Carol. Eu acho que aqueles jovens que estão nos assistindo agora devem perguntar: eu já ouvi falar em soft skills, em processos seletivos, como é que isso aparece? Quer dizer, o Jefferson e a Ana Paula trouxeram muito a questão das habilidades técnicas. Habilidades técnicas, né? Se eu tenho habilidade para uma manutenção de um motor ou de uma parte elétrica, isso a Unesco entende como hard skills, né? Habilidades técnicas. E soft skills, habilidades comportamentais ou socioemocionais, né? Então, que é muito difícil você perceber numa seleção, num processo seletivo, mas que é o que os contratadores sempre procuram, né? Aquelas habilidades de inteligência emocional, de saber lidar num ambiente corporativo, de trabalho em equipe, sobretudo de ética, que a gente estava conversando aqui, né? Como é que isso se mensura? Como é que isso se apresenta, né? E num atual contexto que muitos pesquisadores chamam hoje dessa crise de saúde mental que a juventude vive ao redor do globo, não só no Brasil, até que ponto a gente pode fortalecer, e eu acho que aí a rede de institutos federais faz um papel fundamental nesse desenvolvimento de soft skills, sobretudo na política de inclusão, de ter todas essas interseccionalidades que foram ditas ontem, incluídas na escola. Isso é muito importante. As redes federais, a rede federal também faz um trabalho muito importante, aí pegando um gancho com o que o Jefferson disse, sobre a inclusão de mulheres nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Essa inclusão de gênero, a percepção de que as mulheres não são hábeis ou não têm habilidades em matemática, em exatas, e só os meninos têm essas habilidades, a quebra desses papéis sociais, a quebra dessas expectativas de gênero, isso é um papel da educação que a rede federal faz muito bem e permite com que as mulheres cheguem, como o Jefferson disse, os estudantes cheguem onde quiserem. Saber que o mundo é pequeno para eles, que eles podem, as mulheres podem também. Então, ter habilidades de ousar, de saber negociar, de não toda a conversa precisar ser facilitada ou intermediada pelas telas, mas de que forma você pode ter habilidades socioemocionais para uma conversa presencial, para trabalhar sobre pressão. Então, isso é o papel que a educação faz muito bem, que a rede federal faz muito bem e que precisa ser desenvolvido e que esses jovens precisam ter clareza de como essas habilidades precisam ser aperfeiçoadas. E aí o Jefferson trouxe esse exemplo do jovem que foi para o Canadá, sem dúvida. Quantas habilidades socioemocionais ou soft skills esse jovem não aprendeu nessa viagem, de viver sozinho, de se virar, de saber administrar o próprio recurso, de saber lidar com a família, com a distância, com a pressão para a entrega de um resultado. Então, essas habilidades são muito desafiadoras e também é o papel da escola para essa educação ao longo da vida. Excelente. Perfeito. Esse tema é um tema que rende muito, né? A gente começa a falar e aparecem vários pontos que a gente gostaria de continuar a conversa, de abordar. E você falou uma questão que é muito importante, que é justamente a inclusão de gênero, né? A gente sabe que é uma das prioridades hoje, né? A questão para a ONU, para a Unesco, enfim, para várias instâncias, a questão da equidade de gênero. Então, eu queria convidar a professora Ana Paula para falar um pouco mais sobre esse tema, né? Como que a rede federal tem atuado para promover, né, as meninas e as mulheres, né, a igualdade de gênero nas instituições da rede federal. Primeiro, João, eu torço pelo dia que a gente não vai precisar discutir isso. Isso é o que eu mais torço. Que a gente não precise mais falar de equidade de gênero, de cotas raciais, de inclusão, que isso seja natural na nossa sociedade.
E aí, por isso, é tão importante, né, esses dois desenvolvimento das soft skills e de falar de ética e de relacionamentos, de como isso é importante para a gente. É engraçado que ontem eu participei da primeira entrega de certificados do programa Mulheres 1000. Aqui no Pedro II, a gente conseguiu entrar no programa Mulheres 1000, é um programa do MEC, não sei se Mariana conhece, que oferece uma série de cursos para a inserção das mulheres no mundo do trabalho, né? Cursos rápidos, e a rede oferece isso em muitos dos seus institutos. E ontem eu estava, e aí eu vou pedir desculpas para falar alguma coisa bem pessoal. Ontem eu estava contando para essas mulheres que estavam lá, mulheres muitas em vulnerabilidade social, muitas idosas tentando uma capacitação. Ontem o curso foi de camareira. Eu estava contando a história pessoal e da minha linhagem feminina, né? Eu sou bisneta de uma mulher analfabeta que criou a minha avó, que só pôde estudar até a 4ª série. Minha avó era costureira. A minha avó, ela tinha que passar o papel de pão. Aqui no Rio de Janeiro se embrulhava o pão num papel cinza, com um barbantezinho, e ela passava a ferro o papel de pão, era o caderno dela. Ela era uma família com muitos filhos, 6 filhos, e era uma dificuldade estudar. Ela só pôde ir para a 4ª série porque ela tinha que começar a trabalhar, e aí foi para o seu trabalho de costura. No entanto, era uma mulher que acreditava muito na educação e formou a minha mãe, uma jovem, nessas juventudes, né, que a gente está falando agora, sim, ao longo do tempo também. E ela fez a minha mãe, quer dizer, minha mãe quis, né, também, ser professora primária, porque antes o curso normal era o que capacitava mais rapidamente uma mulher, que inseria mais rapidamente uma mulher no mundo do trabalho. Minha mãe fez apenas o curso normal, criou 4 filhos, e ela conseguiu com que esses 4 filhos fossem para a universidade. Também casada com um homem da classe trabalhadora e com muita dificuldade, e hoje eu estou aqui, né, com essas minhas antepassadas mulheres, né, que foram se desenvolvendo e avançando com o mundo do trabalho. Eu acho que na rede federal a gente tem muitas oportunidades, como a própria Mariana falou, a possibilidade de mulheres se sentirem pertencentes nas áreas das ciências, e aqui no Pedro II, muito na cultura também, né? A gente tem um técnico em música, instrumento musical e músicos, eles saem daqui já para orquestras e bandas, etc. Mas eu sempre acho que a gente faz pouco para mulheres. Eu preciso dizer isso. Eu sempre acho que a gente faz pouco pelas mulheres, porque atrair ainda essas jovens para estudar em alguns lugares é uma dificuldade. Não é uma opção para todas. Eu sei que eu moro no Rio de Janeiro e que tem a oferta de escolas é muito grande, mas a gente ainda lida com a vulnerabilidade da vida, não só econômica, mas na vida delas, de moças que engravidam cedo e precisam parar seus estudos, de moças que precisam ir para o mundo do trabalho para ganhar dinheiro, muitas vezes com um primeiro filho. Nós ainda precisamos pensar em saídas para as estudantes com filhos, de que maneira elas podem trazê-los para a escola, e isso tem acontecido bastante, né? Ou elas largam, ou precisam de alguma rede para que elas consigam estudar. Então, eu acho que é um desafio, não é um desafio da rede, é um desafio do Estado, e é um desafio da Univoc também, eu acho que é um desafio de todos nós, não só a oferta, porque isso nós ofertamos bastante, mas como lidar com a permanência, como promover a permanência
dessas mulheres que passam por tantas situações que fazem com que elas, mesmo inseridas num curso que normalmente não seria feito a mulheres, porque eu acho isso uma grande bobagem, tá? Mas é um senso comum. Acho que nós podemos fazer qualquer coisa, mas mesmo com essa oferta, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer para garantir a permanência dessas jovens mulheres que estão conosco. Esse é o meu maior, isso é o que me intriga mais. Eu considero que esse é o nosso grande desafio, pensar em estratégias de permanência. Carol, posso reagir? Por favor. Eu adorei os temas que a Ana Paula trouxe e queria me associar a essa luta dela também, Ana Paula. Espero que a gente um dia possa chegar no momento que não precise mais falar sobre equidade ou desigualdades, né? Eu queria somar, Ana Paula, dizer que a evasão escolar por gravidez no Brasil é a maior causa de evasão escolar. A gravidez escolar de meninas é a maior causa de evasão escolar no Brasil. Então, a gente precisa falar sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos na escola. Além disso, a juventude, essa que o Jefferson também mencionou, é que mais se infecta com HIV. Então, esse tema tem que fazer parte da escola, né? Então, esse ano que a gente está num ano de discussão e negociação do Plano Nacional de Educação, do novo, o que nós vamos fazer nos próximos 10 anos, como é que as redes, a Rede Nacional de Institutos Federais pode discutir as questões de sexualidade, de equidade de gênero, para que essas meninas se mantenham, como disse a Ana Paula, que elas não saiam da escola, não evadem. Então, que a gente tenha uma estratégia curricular para a permanência dessas meninas, para elas entenderem quais são os seus direitos e o que o Estado tem feito para que ela possa continuar na escola e que a gente aí não tenha resultados como João e Jefferson mencionaram depois. Sobretudo, quem são esses jovens neném? Sobretudo mulheres que já têm 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e que não entenderam, o Estado não conseguiu garantir o seu direito à saúde e à educação e à sua permanência na escola. Acho que eu falei demais, desculpa. A gente adora essas interrupções positivíssimas. Muito obrigada, Mariana. Jefferson? Carol, eu também, esse exemplo que a Ana Paula trouxe, eu também queria fazer uma reflexão que eu achei muito poderosa. Você mostrou que, na sua experiência familiar, foram 4 gerações de uma pessoa que teve o seu direito cerceado de acesso à educação. Até hoje, você é uma reitora, que é um cargo de alto escalão do governo federal, talvez a maior posição de uma universidade, o Instituto Federal. E aí a gente discute no Brasil que acha que tem muito dinheiro na educação. Nós temos uma dívida histórica, porque nós não podemos esperar 4, 5 gerações para que as pessoas rompam, as famílias rompam, né? Todas as dificuldades que o não acesso à formação de qualidade à educação pode trazer para elas. Então, nós precisamos acelerar muito o investimento em educação, fazer mais escolas nesse Brasil, mas com uma educação de qualidade, porque também uma escola de baixa qualidade, especialmente quando a gente está falando da escola pública, ela reproduz a pobreza. Sim. Ela reproduz as estruturas injustas. E num país que foi maculado pela escravidão, nós temos que investir muito mais. Então, eu quero aqui dizer que, por exemplo, essa experiência de investimento, que saímos de 140 unidades, e hoje estamos em 633 unidades da rede federal, nós quase que dobramos o número de campos das universidades federais. Esse investimento é para justamente não precisar levar tanto tempo para romper esses ciclos, né, de exclusão, né, que tem ainda muitas famílias no Brasil. Então, a sua história, Ana Paula, mostra o quanto é valiosa
a educação, o poder que ela tem, mas também a negação e a falta de investimento que nós tivemos, porque entre o nascimento da sua bisavó e onde você está hoje, deve ter passado aí 100 anos, mais ou menos. Né? É muito tempo para a gente romper, para ter mobilidade social. Né? Então, a educação tem esse poder. Então, nós precisamos acelerar a educação aqui. Exato. Perfeito. Olha, gente, vocês estão vendo que a gente pode ficar aqui, ó, o dia inteiro, o final de semana inteiro, escutando esses três, porque realmente tá maravilhoso, né, João? Antes da gente passar já para a última questão, e a última questão não é para fechar, gente, é para a gente realmente debater um pouquinho mais, eu só quero aproveitar, a professora Ana Paula citou o programa Mulheres 1000, que hoje é um programa nacional, mas que foi iniciado como um projeto de cooperação internacional. Eu só queria destacar isso, um projeto de cooperação internacional que envolveu Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, instituições da rede federal, que à época eram Cefetes, Agência Brasileira de Cooperação, a Unesco, obviamente, estava envolvido, e que faz isso, professora Ana Paula, traz, né, essas mulheres que estão afastadas do ambiente escolar. Então, eu convido todos vocês a procurarem ali no Google o documentário chamado Eu Tenho um Sonho. É um documentário bem antigo, é da época que o projeto era um projeto de cooperação internacional, e é riquíssimo, é lindíssimo, é emocionante, porque faz com que as mulheres se vejam novamente capazes de mudar a sua vida e mais a vida das suas comunidades, né? Porque uma das coisas que eram discutidas no projeto é por que mulheres? Primeiro porque, né, a gente precisa falar na inclusão, né, dessas mulheres, mas também porque geralmente a mulher, quando se transforma, ela transforma o outro, ela transforma famílias, ela transforma comunidades. Então é um projeto muito poderoso, eu tenho um verdadeiro amor pelo projeto, então convido a todos a assistirem. Eu Tenho um Sonho, é um documentário que está disponível na internet. Vamos para a última então, João? Para os três, então, para a gente fazer um debate que mais, quer dizer, já está muito interessante, mas para ir nessa sequência quais são as tendências futuras no que diz respeito à formação e o desenvolvimento de habilidades dos jovens? Quem quer começar? Um trabalho de futurologia aqui. Futurologia, vamos lá. Eu acho que eu já falei bastante, né, sobre isso, eu já comecei a falar, nem perguntei se podia começar. Eu acho que esses soft skills, né, que a gente falava, né, esses conhecimentos transversais que a gente já teve há algum tempo, que a gente falava deles há algum tempo, eu acho que eles são fundamentais. A gente discutir com mais propriedade, mais profundidade, fazer parte realmente dos nossos currículos, falar de ética, falar de respeito, falar de cultura, falar de esportes. Eu acho que a oferta de todas esses debates, né, porque são transversais, devem estar em todas as disciplinas, eu acho que é fundamental para o crescimento de uma sociedade mais saudável. Aí, pensando mesmo na necessidade da cultura de paz. Né? Acho que a cultura de paz ela se faz agora, nós pensarmos nisso, acho que é imprescindível para o nosso desenvolvimento. A gente tem visto como a gente está... O avanço, né, do nosso mundo, né, do mundo polarizado, e acho muito importante que esse papel seja assumido pelas instituições de ensino todas, por todas as instituições. Então, acho que isso é importante. E acho importante também nós começarmos a colocar no radar, repito também o que eu já falei, as novas profissões, para que a gente pense na ética nas nossas profissões. A gente discuta, o médico discute a ética da medicina, o engenheiro a ética da engenharia, e qual é a ética dessas profissões novas, do podcaster, qual é a ética do influencer, qual é a ética, enfim, de tudo isso que está aparecendo e que está sendo atrativo para os nossos jovens. Então, será que não seria o momento de nós olharmos em volta e vermos o que a gente pode trazer para as nossas instituições para que esses debates sejam
feitos de uma maneira mais como educadores, né? Educadores com os nossos alunos e fazendo um crescimento aí nessas nossas novas profissões e, por que não, da nossa sociedade de maneira mais ética. É isso. Excelente, professora. Professor Jefferson? Olha, Carol, eu quero aproveitar a sua fala, né, da questão do sonhar. Eu acho que o que nos caracteriza como crianças, né, é o sonho, né? Sonhar, eu quero ser astronauta, eu quero ser professora, professor. E ao longo da vida, a dureza da vida de muitas pessoas, e da maior parte das pessoas, na pobreza extrema, nas diferenças sociais, ambientes violentos, nós vamos perdendo essa capacidade de sonhar e vai virando uma grande desilusão. E eu acho que a educação tem que ter este poder de encantamento de fazer com que as pessoas sonhem de novo. E aí eu quero usar o Eduardo Galeano, né? Porque nós estamos vivendo numa sociedade de muito pessimismo, e estão querendo nos prender no presente e esquecer que é o futuro, a visão de futuro, utópica, que vai fazer com que a gente ganhe energia para mudar as coisas, para dizer que as coisas podem ser diferentes. Então ele diz assim: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve, então, a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, primeiro, como diz a nossa querida Ana Paula, nós, educadores, temos que ser inspiradores, encantadores das juventudes, para que eles se espelhem no nosso exemplo, na nossa prática, nas nossas ideias, no nosso olhar de futuro, para que eles alarguem a materialidade pesada e em situações, muitas vezes, degradantes. O segundo ponto, eu queria aproveitar também aqui a soft skill, muito bem trabalhada pela Mariana e tocada agora pela Ana Paula. Eu acho que, neste mundo da inteligência artificial generativa, num passo de desenvolvimento tecnológico apenas lastreado pelo interesse econômico e financeiro, nós, humanos, poderemos ser dispensáveis. Este movimento em que a inteligência artificial, a automação e a tecnologia inteligente, ela só tem sentido se nos empoderar como sociedade, aumentar as nossas potencialidades, mas não para substituir nós humanos. Entretanto, neste mundo de automação, de tecnologia, de substituição, dispensamento dos seres humanos, nós temos que desenvolver aquilo que nos diferencia, que são a criatividade, a sensibilidade, as emoções. E aí eu comprei um livro que, no título dele, dizia o seguinte: as 10 melhores experiências do mundo em educação. A primeira coisa que eu imaginei era, sei lá, novas tecnologias na educação, e eu quebrei a cara. O que estava mostrando lá que as experiências exitosas na África, na América Latina, em vários lugares, era justamente o quê? Desenvolver na juventude um processo de solidariedade e engajamento. Jovens numa escola de Nova York entravam em contato com jovens de um país africano que tinha um problema de água e eles iam ter que resolver juntos esse problema. Então, eu acho que o nosso futuro está no movimento de fortalecimento de nossa humanidade, naquilo que nós nos diferenciamos das máquinas. Tenho medo quando acha que a disciplina é o elemento primeiro da educação. Não. O movimento primeiro da educação é o encantamento e a paixão.
E quando você está apaixonado e encantado, você vai ter disciplina para alcançar os seus horizontes. Disciplina é meio. Por isso que me dá medo de militarização das escolas. Me dá medo, porque você inverte o processo. Você acha que pela disciplina e subordinação, você vai ter um processo, pelo contrário, nas escolas mais caras do mundo, é investimento na criatividade, na liderança, no engajamento, na solidariedade, na sensibilidade, não é na militarização. Então, eu acho que o futuro da educação está naquele movimento de desenvolver o nosso senso cognitivo, desenvolver o nosso senso de sustentabilidade, de responsabilidade com o mundo e o que está na minha volta, descentralizar do individualismo e partir para a coletivização, o outro tem que estar na minha vida, e, principalmente, o desenvolvimento da humanidade. Nós temos que ser mais humanos, mais sensíveis à dor dos outros. E é isso que vai motivar desenvolver novas tecnologias para superar esses desafios que a sociedade tem. Então, eu quero dizer que eu sou muito esperançoso com a educação, porque nós temos educadoras e educadores que são utópicos, né? Pessoas que não se deixam que as modas, que a rudeza da vida, e nós passamos tempos muito escuros agora há pouco tempo, que isso embote a nossa capacidade de sonhar, ter utopia na educação, de uma equidade, que a gente possa afetar de maneira afetiva o maior número de jovens e o maior número de trabalhadoras e trabalhadores, de pessoas que, ao longo da vida, vão precisar continuar aprendendo, porque o mundo vai mudando. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ser mais humanos. Perfeito, professor. O senhor caminhou aí pela o que a gente chama de cidadania global, né? A formação para a cidadania global, que é um tema desenvolvido, né, pela Unesco, inclusive. Mariana, por favor, as suas considerações sobre essa última questão, que foi riquíssima, inclusive. Muito, muito, Carol. Inclusive, as minhas anotações aqui, eu ia perpassar por o que Ana Paula e Jefferson falavam, que eu acho que é um desafio agora, falar depois dessas belíssimas conclusões dele. Bom, a Unesco tem uma publicação que chama Repensar Nossos Futuros Juntos. O que a gente pensa sobre a educação do futuro? E aí, enquanto o Jefferson trouxe Galeano, eu trago Paulo Freire. Eu acho que a gente pode repensar nossos futuros juntos com o pé no passado. Quer dizer, Paulo Freire trouxe a questão da pedagogia crítica, da emancipação. Então, quando a Unesco diz de dar voz aos jovens para lutar pelos seus direitos, para lutar por um país democrático, justo, sem desigualdades, eu acho que isso é o que Jefferson traz numa educação humanizadora. Entendo que uma educação humanizadora e com capacidade crítica desses jovens para lutar por seus futuros só vai ser possível com ética, com que a Ana Paula trouxe também. Então, ética na inteligência artificial, ética nas relações, sobretudo, facilitadas pelas telas, eu acho que são temas que a gente precisa considerar. Então, não serei repetitiva, o que a Ana Paula e Jefferson já disseram, mas concordo absolutamente. Enquanto a gente não entender que somos humanos, que a gente precisa ter essas relações afetivas, em primeiro lugar, dentro da escola, e o que é ética, em que espaço ético a gente vai trilhar e o que a gente quer do futuro sobre essa ética e sobre nossas relações, essa será a nossa escola do futuro. Tá certo. Muito obrigado, Mariana. Eu queria infelizmente, o nosso tempo, ele é curto. Assim, o tema é riquíssimo, cabe muitos debates, cabe muitos assuntos, mas a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer aos nossos convidados, Mariana, professor Jefferson, professora Ana Paula, pelo debate de altíssimo nível. Aproveito e convido a todos a irem atrás das recomendações de filme, de livros, de autores que foram citados aqui hoje, que eu tenho certeza que serão, né, as publicações da Unesco, que sempre acrescentam muito ao debate. E aproveitar também para convidar todos que no dia 15 de julho é o Dia Mundial das Habilidades Jovens. A Unesco, a Unevoc, prepara uma série de atividades, incluindo palestra, um concurso de fotografia para estudantes,
uma campanha com jovens para que eles tragam também a visão deles para o futuro. Então, as informações vão estar disponíveis no site da Unesco, da Univoc. E é isso. Mais uma vez agradeço, Carol. Então, antes de me despedir para valer, eu queria devolver a palavra aos nossos convidados para que eles possam também fazer os últimos cumprimentos para o nosso público. Por favor, professora Ana Paula. Oi, obrigada a todos. Adorei participar. Os colegas citaram Galeano e Paulo Freire, e eu queria citar as nossas alunas. Nossas alunas fizeram, não sei se dá para ver bem, não, esse livro Morte, Morte Substantivo Feminino, é o resultado de um grupo de pesquisa chamado As Representações do Feminicídio na Literatura Brasileira. Elas estudaram, né, a morte na literatura brasileira e fizeram, já que a gente falou de mulheres e dessas questões todas do feminino, e aí produziram seus próprios textos. Então, temos aí também uma outra profissão, né? A profissão de escritora, e o quanto como é importante a gente trabalhar a cultura nas nossas instituições e dar oportunidade também para que isso seja pensado como uma profissão. Então, está aqui o livro das meninas, eu estou muito orgulhosa, recebi ontem, e a organização é da professora Liliane Machado, que também coordenou esse projeto de pesquisa. Muito obrigada e um beijo para vocês todos, meus colegas participantes. Fiquei muito orgulhosa e muito honrada de fazer parte disso. Obrigada. A gente que agradece, professora. E aí, pessoal, dizendo que a gente vai colocar no link na descrição do vídeo a citação de todas essas obras que foram trazidas pelos nossos convidados. Professor Jefferson. Eu também quero agradecer esse momento tão agradável de aprendizado, de partilha, e reforçar que eu acredito profundamente nas nossas juventudes. Sou muito esperançoso com relação a isso. E tenho a convicção de que a educação profissional e tecnológica, especialmente a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, é uma política pública muito acertada no sentido de empoderamento das nossas juventudes, de alargamento de horizontes e de longevidade na formação de cada uma delas para se inserir de maneira muito qualificada e com um protagonismo transformador para tornar esse mundo um lugar melhor para todos nós. Então, muito obrigado por esse tempo tão bom com a Mariana, com a Ana Paula e com vocês dois que brilharam, né? E também já dando um abraço a todos os colegas que estão aí nessa organização, né, da Diretoria de Comunicação do CONIF. Muito obrigado. Espero muito em breve estar com vocês aí em Brasília. Um forte abraço a todos. Um abraço, professor. Mariana. Bom, eu faço também minhas as palavras dos colegas. Foi uma honra essa tarde aqui de bate-papo, de troca, sobretudo de muito aprendizado. Acho que é inspirador para mim, espero que seja para todos aqueles que estejam assistindo. Então, em nome da Unesco, parabenizo o CONIF por essa série de debates e agradeço muito o convite. Continuem contando com a Unesco. Adorei reencontrá-los, professor Jefferson, professora Ana Paula. Espero que a gente se veja pessoalmente numa próxima. Obrigada, sucesso. Só incluir aqui também nos agradecimentos nossa equipe da Diretoria de Comunicação do CONIF. A gente tem falado muito nisso, né? Eles nos provocaram a viver essa experiência do Diálogos CONIF. Foi muito rico para nós, né, João? A gente aprendeu um monte ao longo desses 3 episódios. Vamos ver o que acontece no futuro, mas muito obrigado ao Marcos Fogaça, que é o líder da equipe, Rafael Araújo, Moacir, Marina, também o diretor executivo do CONIF, Alexandre Bahia, que confiou no trabalho que seria desenvolvido, a presidência do CONIF, hoje liderada pelo professor Elias Monteiro, e também a Câmara de Relações Internacionais, que também nos guia nas discussões sobre essa temática, e hoje liderada pela professora Oneida. Um abraço carinhoso para os colegas do Forinter. O Forinter, Mariana, que é o fórum que reúne gestores que discutem internacionalização, relações internacionais na rede federal. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Eu espero que tenham gostado.
A gente gosta de receber o feedback para saber se foi positivo, né? Se essa experiência foi positiva e o que vocês gostariam de ver e ouvir nos próximos videocasts. Então, muito obrigada, um forte abraço e até a próxima.